Então esse vídeo aqui é sobre a Transmissão Paulista, a ISA-CETEP, e nele eu vou falar sobre o seu plano agressivo de crescimento, vou falar sobre os seus dividendos, o que está acontecendo com ele, se ela é ainda uma boa pagadora de dividendos, e principalmente vou te mostrar se ela está barata ou não, de acordo com o método das ações mais baratas da Bolsa. Mas antes eu já te pergunto, para você, essa empresa, essas ações estão baratas? Você é acionista de Transmissão Paulista? Comenta aqui e se o vídeo parece legal, deixa o dedo no like, simbora! Quero começar aqui falando sobre o que está acontecendo com a Transmissão Paulista, uma empresa que por muito tempo foi uma queridinha de quem gosta de focar em ações boas pagadoras de dividendos. Se você dá uma olhada nesse gráfico que está na tela agora, você pode ver que a receita da empresa ela foi crescendo gradativamente entre 2019, 20 e 21 e deu uma estagnada entre 21 e agora, né? Olhando aí para os últimos 12 meses. Enquanto isso, seu lucro líquido, ele deu uma caída ali de 2021 até aqui. E se você observar esse gráfico aqui do site Investidor 10, vai dar para ver muito bem, né, esse descasamento entre o crescimento da receita líquida e do lucro líquido. Quer dizer, a receita líquida seguiu uma trajetória ascendente, o lucro líquido deu uma trajetória levemente descendente, o que acabou se refletindo nos seus dividendos. Se você der uma olhada nesse gráfico aqui do histórico de dividendos da empresa, você pode ver que mesmo com aquela porrada ali no ano de 2021, os dividendos de 2022 e os dividendos atuais vêm bem abaixo dos anos de 2019 e 2020. Não à toa o dividendo yield médio dos últimos 5 anos está em 10% e o atual está em 4,54%, o que é muito abaixo da média da Transmissão Paulista, que está num setor, que é o setor elétrico, e num subsetor, que é o de transmissão de energia elétrica, que é muito conhecido pela estabilidade, previsibilidade e, de certa forma, pelos gordos dividendos. Mas se você for dar uma olhada aí no histórico dos últimos 10 anos, você vai ver ali que desde meados de 2018 em diante a empresa teve yields muito superiores aos yields atuais, né, que está ali na faixa de 4,5%. Não tão pouco tempo atrás a empresa estava pagando mais de 10, 15, chegando a pagar 18% em dividendos. E tem muita gente de mercado falando também em dividendos menores. Esse é o caso aí dos analistas da Genial, que falaram bem claramente, né? Melhor não ficar muito animado com os dividendos de Transmissão Paulista, o que é uma situação que deixa muitos investidores, sobretudo aqueles focados em dividendos, bastante ansiosos, sem saber o que fazer. Eu tô aqui para te ajudar a tirar essa ansiedade e te trazer clareza sobre o que fazer. Então a primeira coisa é entender o que está por trás dessa redução dos dividendos, e para isso eu dei uma olhada aqui nos resultados da Transmissão Paulista. Se você dar uma olhada aqui, a gente tem nessa página a evolução da RAP. RAP é a Receita Anual Permitida. É uma métrica muito comum e está ali no mercado das transmissoras de energia elétrica. E aí você pode ver como é que está a RAP em potencial da empresa para o ciclo de 2023 e 2024 em comparação ao ciclo de 2022 e 2023. Você pode ver que a RAP ela está bem superior ao ciclo anterior, e aí isso tem vários impactos, né? Desde atualização pela inflação dos contratos, dos valores a receber, até os investimentos da empresa em reforço de melhoria e novos projetos de leilão. Então fica muito atento nesse ponto aqui, porque isso tem toda a relação com essa parte aqui da explicação da empresa, que é a evolução do CAPEX. Caso você não saiba, CAPEX é um termo que significa Capital Expenditure, que é gasto de capital, que no limite é o quanto a empresa está investindo, pegando seu dinheiro para formar ativo. Tá, para formar um ativo que vai ser explorado e vai se converter em receita, em geração de caixa com o passar do tempo. E não precisa ser nenhum gênio da estatística para ver aqui que o CAPEX da empresa aumentou muito de 2019 até agora. É uma alta de 20% ao ano, que é muita coisa. Seja em projetos novos, que são os Greenfield, né, novos leilões que a empresa está arrematando e tendo que investir para posteriormente explorar uma receita vindo desses leilões, seja em reforços e melhorias, né, em que o crescimento é de 83% ao ano, muito maior. E aí aqui tem uma particularidade do setor de transmissão de energia elétrica, que funciona da seguinte forma, né, o Estado vai lá e faz leilões, né, leilões de linhas de transmissão. Aí a Transmissão Paulista, junto com outras empresas, né, sei lá, a Lupar, a Taesa, elas disputam esses leilões com mais, né, dezenas de outras empresas, né, que todas tanto só as que têm ações na bolsa. E quem vence esses leilões passa a ter uma obrigação de fazer uma série de investimentos que demanda CAPEX. Ao cumprir essa obrigação, ao longo de 3, 4, 5 anos, aí dependendo do projeto, passar ao final desse projeto
a ter uma receita anual permitida maior. Então, em outras palavras, tá? A empresa primeiro precisa investir muito, né? Botar muito dinheiro ali para construir e deixar o projeto viável, para depois colher aí os frutos disso. E isso está na estratégia da Transmissão Paulista. Se você entrar no site dela e dar uma fuçada, você vai encontrar essa página aqui que fala sobre a rota de crescimento, que deixa bem claro que o investimento em projetos Greenfield arrematados em leilão é uma das rotas de crescimento da companhia, sendo que desde 2022 ela energizou 6 projetos licitados que adicionaram 420 milhões à RAP e que ela ainda tem no pipeline 5 projetos em construção, com investimentos totais de 7,4 bi para os próximos anos. Inclusive, recentemente a empresa fez o Investors Day, né, um dia de palestra para investidores, analistas de mercado, em que o CEO deixou bem claro que eles vão investir mais. Ele falou ali de investimentos de 15 bi em projetos de transmissão de energia até 2028, tendo hoje já 7 empreendimentos de transmissão em execução, com cerca de 10 bi de reais em investimentos previstos até em 28, e os outros 5 deverão ainda ser executados nesse período em reforços e melhoria. Então a empresa desse setor, desse subsetor, tem esse modelo que tem um ponto muito bom, que é a previsibilidade de receita. A receita anual permitida é um reloginho atualizado pela inflação, isso é ótimo para investidores, isso é ótimo para a empresa, é ótimo para todo mundo, mas por outro lado tem essa questão da empresa ter que investir antes, botar o caixa anos antes e depois explorar isso. E aí quando a empresa tem que investir, tem que botar o caixa, ela tem poucas opções de onde tirar esse dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. Ela basicamente encontra algumas hipóteses, como por exemplo, investir o próprio caixa gerado no negócio. A empresa vai lá, gera lucro, gera fluxo de caixa, pode pegar esse caixa e usar em CAPEX, projetos Greenfield ou ainda em reforço e melhoria, que tem um efeito muito claro, que é a redução de dividendos. Porque o que são dividendos? É o lucro líquido que a empresa decidiu distribuir para os acionistas. E se a empresa tem que usar parte grande do lucro para formar novos projetos, ela vai distribuir menos para os acionistas, você, acionista, vai receber menos dividendos. Não à toa, se você for olhar o payout aí da Transmissão Paulista, ele que vem na faixa de 60%, 50% nos anos de 2019, 20 e 21, caiu para 30% em 2022 e por hora em 2023 está zerado. Isso explica aqui essa queda no dividend yield. A outra fonte de financiamento é via emissão de dívida. Em vez de pegar o próprio lucro gerado, o próprio caixa gerado e investir em novos projetos, a empresa pode ir lá bater na porta dos bancos, emitir debêntures, que são títulos de empréstimo, que investidores podem investir. Com isso, levantar capital de terceiro, dívida. É claro, vai ter um custo financeiro, mas se a empresa entende que esse custo financeiro vai ser menor do que o quanto ela vai receber lá de RAP atualizado pela inflação, é algo que compensa. Isso a empresa deixa bem claro nos seus resultados trimestrais, e aí você pode ver que o endividamento, a relação entre dívida líquida e EBITDA, caiu de 4,19% no segundo TRI de 2022 para 2,65 vezes no segundo TRI de 2023. Uma dívida que tem um custo médio de 11%, quase 12% ao ano, mas que a empresa é muito bem vista pelas agências de classificação de risco, com um selo aí AAA, significa que ela é uma boa credora. Agora o que eu te mostrei foi o resultado trimestral da empresa do segundo TRI. Só que dias atrás, a Transmissão Paulista fez uma emissão de debêntures, que é dívida, a 14ª emissão de debêntures. E aí você pode ver que esses recursos vão ser justamente destinados aos projetos. Pode ver aí, a totalidade dos recursos líquidos captados pela companhia por meio das debêntures vão ser utilizados exclusiva e integralmente no reembolso de gastos ou despesas de projetos nos próximos 24 meses. Aí ela emitiu 1,9 bilhão em dívidas, aumentando aí a sua dívida líquida e provavelmente aumentando a relação entre dívida líquida e EBITDA. O grande ponto é que o mercado vem batendo um pouco em Transmissão Paulista. Você pode ver que dos últimos meses para cá, mais precisamente do dia 23 de junho para cá, a empresa já caiu mais ou menos 10%, tendo a maior parte disso no último mês, que me faz pensar que o mercado não enxergou muito bem essa emissão, embora não tenha sido nenhuma catástrofe também. Isso é renda variável, ela varia para baixo e para cima, você tem que se acostumar com isso se você já investe ou quer investir em ações. E mesmo com tudo isso que eu acabei de te explicar, tem muita gente otimista sim com a empresa. Você pode ver que tem gente falando que apesar do alto CAPEX contratado, a política de dividendos vai se manter. Os próprios analistas da Genial comentaram aí que esperam um dividend yield na casa dos 4 a 5% no próximo ano. Por outro lado, os analistas do JP Morgan comentaram que a alavancagem da empresa, no endividamento, vai superar
os 3 vezes dívida líquida e EBITDA, o que seria um trigger, né, para a empresa distribuir menos dividendo do que está na política de dividendos, mas a CFO disse que não prevê uma mudança nessa política e ainda vai seguir pagando 75% de dividendos sobre o lucro regulatório. E num grande resumo, né, tem analista para tudo quanto é gosto. Tem gente recomendando compra da empresa apostando na alta, tem gente falando que tá neutro, assim, nem compra nem vende, e tem gente menos otimista, como o pessoal do JP Morgan, mantendo uma avaliação análoga à venda. E tudo isso coloca a empresa nessa situação aqui, tá? Eu tô usando nossa planilha inteligente de seleção de ações do Clube do Valor, um planilhão que você pode usar para comparar empresas e que é um presente meu para ti. Você pode baixar ele de forma gratuita apertando nesse botão para comparar Taesa, Alupar e Transmissão Paulista. E você pode ver que dessas 3 empresas, tá? A Transmissão Paulista é que está mais descontada na relação de preço por valor patrimonial, também na relação de preço por lucro, embora ela esteja com dividend yield dos últimos 12 meses menor do que os seus pares e tenha indicadores de retorno, seja o ROIC, seja o ROI, bem similares, com margens um pouco menores, num termo de EBIT, um pouquinho maior em termos de margem líquida e uma alavancagem bem menor do que as demais. O que muitas vezes acaba deixando você, investidor, ainda mais perdido, né? Porque não basta os analistas, cada um falando uma coisa. Um recomenda a compra, o outro fica neutro, o outro recomenda a venda. Não basta eu te mostrando aqui os múltiplos, em que alguns mostram que Transmissão Paulista está mais barata do que os seus pares, outros mostram que não é bem assim. E aí eu fico pensando, né, no cara que não está no mercado financeiro, não vive o mercado financeiro, né? Como eu que estou aqui num dia útil gravando sobre o mercado financeiro, sou gestor, sou educador financeiro, né? Tenho uma empresa de investimentos, Clube do Valor, e eu fico pensando, porra, e o advogado ali, né, que trabalha o dia inteiro e de noite fica com a família? E o médico que faz operações e atende um monte de paciente e de noite fica com a família? E o cara que tem uma empresa ou é executivo numa empresa e trabalha pra caramba? Como é que ele vai ter clareza mental, paz de espírito para fazer uma análise enviesada e tomar as melhores decisões possíveis? Eu cheguei a uma resposta. É que o cara tem que ter uma estratégia clara. Da estratégia, não das visões, não da análise desse cara muito ocupado, que provavelmente é um cara que você se identifica, você deve ter uma vida parecida com ele. Da estratégia, esse cara consegue tomar melhor as decisões possíveis. E a gente ajuda a investir com estratégia, basicamente de 3 formas, né? Primeiro, com conteúdos como esse, e em breve vou trazer aqui um presente bem interessante para te ajudar a investir com mais estratégia, um presente gratuito, com serviços, né? Caso você tenha 500 mil reais ou mais, 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões, e sendo bem franco, quanto mais você tiver, mais compensa, você pode nos contratar para a gente assumir ou a gestão ou a consultoria da sua carteira nos nossos serviços de wealth. Se você quiser conhecer de forma gratuita esses serviços, né, com uma conversa sem compromisso, em que a gente vai avaliar a tua carteira atual e te mostrar eventuais pontos de melhoria, vou deixar aqui um link para você preencher um rápido formulário e a gente conversar. E por fim, você pode aprender também com experiências de investimento, que são experiências muito mais completas do que um determinado e-book, do que um determinado vídeo. Nesse caso, está com uma experiência nova de investimentos, completíssima, chamada Do Dinheiro à Liberdade, que eu te convido para conhecer melhor, conhecer a página da Experiência do Dinheiro à Liberdade, entender o que ela propõe no terceiro link aqui na descrição ou nesse link aqui que eu vou deixar aqui também. E aqui eu vou te mostrar se Transmissão Paulista passa ou não e como é que ela tá em 2 estratégias nossas aqui de investimentos do Clube do Valor. A primeira, estratégia das ações mais baratas da bolsa. Se você é clubista, raiz, já está inscrito aqui no canal há mais tempo, já clicou no botão sininho, você já deve ter me ouvido falar muitas vezes dessa estratégia, que é uma estratégia que eu documentei num livro, né, nesse livro aí que está na tela, explicando, né, por que ações baratas tendem a vencer ações mais caras, e a nossa principal estratégia de seleção de ações, que você pode conhecer melhor também de forma gratuita nesse link aqui, vai ter o link aí para acesso a esse e-book. E nessa estratégia, nesse mês atual, a Transmissão Paulista tá com uma 28ª ação mais barata da bolsa, com um earning yield de 14,11%. Então ela está mais barata do que muitas ações na bolsa, sim. Se eu tivesse ela em carteira, eu manteria pelas regras de gestão das carteiras que a gente tem aqui, mas eu não compraria hoje se eu estivesse formando minha carteira de investimentos hoje. Se eu estivesse formando essa carteira hoje, eu compraria 20 ações muito baratas. Agora, se eu tivesse comprado 20 ações muito baratas, a Transmissão Paulista estivesse nessa carteira e agora ela estivesse na posição 28, eu manteria ela. Não venderia só por causa disso, porque para mim ela ainda está num nível ali bom de relação de preço e valor. Beleza? Isso é a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Temos outra estratégia aqui que se chama máquina de dividendos, que temos outro e-book aqui que explica como é que funciona a máquina de dividendos, com seus próprios critérios, todos matemáticos. Ali na máquina de dividendos, a Transmissão Paulista é a 17ª colocada. Ela está logo depois da zona de manutenção. Então, nesse caso aqui, eu entendo que tem outras 16 empresas potencialmente melhores pagadoras de dividendos do que ela. Nesse caso aqui, porque as regras da máquina prevêem ter um pouco menos de ações em carteira, eu não compraria ou manteria a Transmissão Paulista. Isso, é claro, eu, com base em estratégias quantitativas que o Clube do Valor usa,
para guiar a nossa tomada de decisões. Não é uma recomendação, uma forma de mostrar como é que funciona a dinâmica de investir com estratégia. A principal bandeira que eu levanto aqui é o que a gente faz com os nossos serviços, é o que está propondo agora com a nossa nova experiência. Aí o ponto é, se você quiser conhecer a nossa estratégia de dividendos, a máquina de dividendos, aqui vai estar o link para o e-book gratuito explicando ela. E se você quiser se aprofundar na estratégia das ações mais baratas da bolsa, aqui tem um vídeo comigo comentando sobre ações baratas que eu estou comprando nesse mês. Por quê? Um grande abraço e até mais.